Minha esposa me traiu na frente do nosso filho. Minha futura ex-esposa e eu temos 26 anos, e temos um filho de 5 anos, e uma filha de 10 meses. Eu trabalho como gerente de uma empresa de tecnologia, enquanto ela trabalha como recepcionista em um hospital, porém ela não tem trabalhado muito devido à gravidez e à licença maternidade. Sou uma pessoa bastante extrovertida, enquanto ela é bastante introvertida, e só gosta de passar tempo com familiares próximos, a família dela, eu e os nossos filhos, e alguns amigos que ela conhece desde a infância. No sábado, 1º de julho de 2023, um ex-funcionário do meu local de trabalho, ele tem 23 anos, veio à minha casa pensando que eu estaria por perto, porque sabe que não trabalho aos sábados. Ele queria me dar documentos importantes que eu havia deixado em sua casa no dia anterior. Quando discutíamos assuntos relacionados ao trabalho, minha esposa abriu a porta, e não sabia quem ele era. Então ele explicou que trabalha para mim, e então ela o deixou entrar, e lhe ofereceu café. Enquanto ele esperava por mim, eu estava na casa dos meus pais, a 8 quilômetros de distância. Foi o que aconteceu a seguir que foi o problema, pois segundo esse ex-funcionário em uma conversa no telefone, ele me disse que tinha dormido com a minha esposa. Aqui está a conversa que tivemos. Funcionário: você sabe sobre mim e sua esposa? Eu: o que você quer dizer com saber? Funcionário: lembra daquele dia do mês passado que você não estava em casa, e eu vim deixar documentos, e me desculpe porque deveria ter ligado antes? Eu: sim, e daí? Funcionário: depois que sua esposa me convidou para entrar e se ofereceu para fazer café, começamos a conversar, e rapidamente nos aproximamos por causa da literatura. Ela foi muito simpática, e eu sei que o que estou prestes a te contar foi muito errado da minha parte. Mas começamos a nos beijar, e seu filho que entrou na sala naquele momento perguntou quem eu era, e ela disse para ele que ele não deveria se preocupar, e que era para ele ir simplesmente assistir televisão. Então subimos, e, você sabe, dormimos juntos. Eu: você está brincando porque se está apenas tentando causar problemas, não faça isso. Funcionário: não, não é mentira. Só pensei em contar a você porque aquele garotinho viu a mãe com outra pessoa, e, anos depois, se você descobrisse, não gostaria que pensasse que assustei um garotinho sem me importar. Lembre-se de que sua esposa é casada, não eu. Eu não a forcei. Eu não acredito em você de jeito nenhum. Funcionário: por isso pedi demissão em 7 de julho, porque não sabia se você sabia ou não, e preferia pedir demissão do que ter uma demissão na minha ficha. Eu: vou perguntar a ela e se for verdade, vou lidar com você apropriadamente. Funcionário: ok, mas como eu disse, não a forcei, e não fiz nada ilegal. Você não terá notícias minhas novamente, desculpe. Eu estava lívido de raiva e mágoa ao mesmo tempo. Este é um funcionário que só começou a trabalhar para mim em maio, e tenho certeza de que ele nem sabia que ela existia até aquele dia. Perguntei a ela que negou a princípio, mas depois confessou o que aconteceu depois que ela percebeu a gravidade da situação, incluindo a demissão do funcionário. Ela disse que sente muito e não sabe o que aconteceu com ela. Eu então disse: aparentemente nosso filho viu você, e então ela começou a chorar. Eu disse a ela que ficaria alguns dias com meus pais, enquanto eu decidia o que fazer. Meus pais e até mesmo seus familiares também me apoiam muito, e não toleram o que ela fez. Eu vi meu filho e minha filha no FaceTime, e disse a eles que estarei com eles em breve. Decidi que não há como voltar atrás, e com certeza vou me divorciar da minha esposa, mas o único problema é a custódia e as finanças. Não quero ser como muitos homens que se divorciam por culpa da esposa, só para perder a casa, e só ver os filhos nos finais de semana. Como faço para garantir que não perderei a casa, e que verei meus filhos igualmente, se não mais, do que ela? Eu moro na Inglaterra, aliás. Bom, infelizmente não tivemos nenhuma atualização, porém espero que o OP tenha conseguido resolver seu problema com ela. Dito isso, vamos ao próximo relato. Devo contar para a esposa grávida dele? Honestamente, estou realmente lutando para saber o que fazer e preciso de alguns conselhos. Eu, mulher de 34 anos, conheci um homem de 32 anos em um site de bate-papo há alguns meses.
Depois de alguns dias conversando publicamente em uma sala de chats e na câmera, trocamos Snapchats a pedido dele. Não foi remotamente romântico no início. Nós realmente parecemos nos dar bem, enviando vídeos de um lado para outro, aprendendo sobre a vida um do outro, entre outras coisas. Para contextualizar, eu sou americana e ele é australiano. Então os momentos em que podíamos conversar eram meio estranhos, principalmente do final da tarde ao final da noite para mim, e do início da manhã ao final da tarde para ele, basicamente seu horário de trabalho. Depois de algumas semanas, estávamos literalmente enviando fotos de um lado para outro por cerca de 7 horas por dia, todos os dias. Apesar de vivermos em lugares diferentes um do outro, nos relacionamos muito. Ele me contou há 18 meses de um relacionamento de 11 anos que ele havia terminado, e um grande fator para isso foi ele e sua noiva terem um aborto espontâneo com 20 e poucas semanas. Isso é algo que realmente ressoou em mim, pois tive um aborto espontâneo no meu último relacionamento, que resultou no rompimento. Além disso, eu também estava em um relacionamento de 11 anos. Fora isso, ele era o cara mais legal e atencioso com quem já conversei. Eu me senti tão bem, ouvindo e sendo ouvida. Ele estava constantemente me dizendo o quanto estava maravilhado com minha beleza, paixão e inteligência, e as coisas começaram a ficar meio melosas e, em última análise, românticas. Havia fotos, vídeos e várias outras coisas. No entanto, não foi apenas motivado pelo sexo. Ele era super respeitoso comigo e constantemente me dizia como ele não queria apenas algo sexual comigo. Como ele gostaria de poder voltar para casa para mim todos os dias, o quão especial ele pensava que eu era, e que quanto mais ele me conhecesse, mais ele gostava de mim. Um mês depois, estávamos compartilhando o que eu pensava, cada detalhe de nossas vidas um com o outro. Conversamos sobre traumas passados, tirávamos fotos com nossos amigos e familiares, o que ele me disse que todos sabiam sobre mim. E ele estava me contando como estava procurando passagens para a América, que ele disse são muito caras, mas você vale a pena. Ele estava chegando ao ponto de dizer coisas como do tipo eu gosto muito, muito de você. Estou legitimamente me apaixonando por você. Quero te dizer essa outra palavra, mas vou me abster. Quero você na minha vida para sempre. Faz muito tempo que não me sinto assim por alguém. Você me faz tão feliz e eu só quero fazer você se sentir tão especial quanto eu me sinto. A pior parte do meu dia é quando saio do trabalho e tenho que ir para casa sozinho. E aí você está dormindo e não consigo falar com você. De qualquer forma, sempre houve algumas coisas que achei estranhas nele. Ele me disse que odeia a tecnologia e usa só o telefone, então nos fins de semana ele escolhe apenas estar na natureza com seus amigos e não verifica muito. Ele também me contou que, por ter perdido o filho, deletou todas as redes sociais. Eu também perguntei a ele seu sobrenome, mas uma pesquisa dele no Google não resultou em literalmente nada. Bem, ontem de manhã, decidi me tornar uma super detetive da internet para tentar encontrar vestígios desse homem na internet. Ele usa camisas no trabalho que tem o nome da empresa, então pesquisei isso no Google. Seu primeiro nome e sua cidade, e eis que apareceu um link, mas o sobrenome era diferente. A partir daí encontrei um Instagram e um Facebook, com fotos de um casamento de janeiro de 2021. Esse homem me disse que estava noivo, mas nunca se casou. Mandei-lhe uma mensagem mais uma vez pedindo que confirmasse o sobrenome falso que me deu, e ele me garantiu que era ele. Foi então que o confrontei e disse que sabia que ele estava mentindo, mas não especifiquei o que. Este homem desmoronou como um castelo de cartas. Ele me disse que é casado e que sua esposa está grávida. Ele disse que está mentindo para mim e para ela. Ele disse e esperneou que era um lixo e outras coisas desse tipo. Ele estava pirando com a possibilidade de eu arruinar a vida dele e talvez eu já estivesse ligando para a esposa dele. Ele me pediu para não envolvê-la. Eu não respondi, de forma alguma. Em uma hora, ele deletou completamente seu Snapchat, nosso único meio de comunicação. Presumo que ele pensou que isso apagaria todas as evidências. O que ele não sabia é que eu me gravei na webcam, abrindo todos os snaps dele.
Ontem. Isso inclui os primeiros também, antes que ele soubesse que eu sabia, onde ele literalmente começa, dizendo bem-vindo à melhor parte do meu dia, quando posso falar com você o dia todo, e claro que isso inclui a sua confissão. Devo contar à esposa dele? Meus amigos estão divididos. Não quero machucar uma mulher grávida que provavelmente será pega de surpresa. Eles estão juntos há 12 anos, mas imagino que ele continuará fazendo isso. E o nível de traição emocional é bastante grave. Quero dizer, esse cara me levava pela casa deles e dizia coisas como sim, eu estava originalmente construindo esta casa para minha família morar, mas obviamente não deu certo. Você pode ser a primeira a usar minha banheira. Quer dizer, acho que ele é a escória absoluta da terra e o odeio pelo que ele fez comigo, falsa esperança depois de divulgar a ele minhas mágoas, traumas do passado. Mas o que ele fez com ela é muito pior. Edith, desculpe, gostaria de acrescentar que não está confirmado que sua esposa está grávida. Minha melhor amiga e minha irmã mencionaram separadamente que ele poderia ter mentido sobre isso para me impedir de contar a ela. Edith 2. Só queria esclarecer que 99,9% dos nossos snaps eram todos vídeos não textos. Então, quando eu digo que ele tirou fotos com amigos e familiares, quero dizer que eles estavam nos vídeos e ele estava dizendo para eles dizerem oi. Não faço ideia de quem eles devem ter pensado que ele estava falando, mas eu sei que eles ouviram meu sotaque americano. Além disso, como isso era aparentemente confuso, descobri em outra manhã que ele estava mentindo antes mesmo de acordar. No momento em que ele acordou, eu não havia enviado nenhuma mensagem acusatória, apenas uma pedindo para ele confirmar seu sobrenome. Então ele não suspeitou no início, e suas primeiras mensagens para mim do dia foram as de sempre, incrivelmente felizes e doces. Eu sabendo que ele mentiu e percebendo que não tinha provas, liguei minha webcam para abrir todas essas fotos e tentar capturar como ele falou comigo, caso eu precisasse de provas, ainda sem saber se ele ainda era casado ou algo assim. Eu contei à esposa dele. Contexto para aqueles que não leram meu relato anterior. Conheci um homem do outro lado do mundo na internet. Passamos a ter um relacionamento afetivo e sexual. Descobri que ele tem uma esposa grávida. Devo contar a ela? Entrei em contato com a esposa dele via Instagram. Esta foi minha mensagem inicial para ela. Oi, entendo que esta é uma situação complicada e realmente não tenho intenção de machucar você. Apenas senti que se fosse eu gostaria de saber. Mas não quero forçar isso a você, apenas dar-lhe a opção se você quiser aceitá-lo. Seu marido tem conversado muito comigo há mais de um mês, muitas horas por dia alegando ser solteiro. Ele me mostrou sua casa e afirmou que mora sozinho. Ele tem sido muito emotivo e também sexual. Eu também sei que houve outras garotas antes de mim. Só descobri há alguns dias que ele estava mentindo muito para mim. Eu tenho provas, se você quiser. Ele não sabe dos vídeos que tenho. Ele excluiu o Snapchat muito rapidamente, depois de me contar tudo. Se você tiver alguma dúvida, ficarei feliz em respondê-la. Literalmente qualquer coisa. Posso entrar em detalhes se você quiser. Ele me pediu especificamente para não entrar em contato com você, o que me leva a acreditar que você provavelmente gostaria de saber. Ela respondeu de forma incrivelmente gentil, me agradeceu e pediu a prova. Enviei a ela tudo o que tinha. Ela me disse que, infelizmente, não é a primeira vez. Ela pediu detalhes específicos, e eu os dei a ela. Ela parece ser a pessoa mais doce desse mundo. Espero que ela se afaste desse louco. Obrigado a todos por seus conselhos em minha postagem original. Ter feito essas postagens ajudaram muito a me decidir. Agradeço a todos vocês que me mandaram mensagens me dando conselhos. É realmente muito triste o quanto existem pessoas mau caráter nesse mundo. A OP com certeza fez o certo em contar para a esposa dele. É muito triste saber que a esposa dele já passou por isso antes. Realmente espero que ela perceba o quão ruim ele é. Agora vamos para o próximo relato. Noiva me traiu com um funcionário na academia. Já se passou quase um ano desde que isso aconteceu, e ainda não processei adequadamente.
Achei que tinha conhecido a garota dos meus sonhos. Ela honestamente parecia a pessoa mais doce e inocente, mas estava vivendo uma vida dupla bem debaixo do meu nariz. Estávamos noivos há alguns meses, e estávamos muito entusiasmados em começar nossa vida juntos. Éramos muito jovens, na casa dos 20 anos. Eu estava trabalhando duro em 2 empregos para nos preparar financeiramente. Ela tinha um emprego, mas tinha um salário pequeno, e ela ainda estudava paralelamente. Eu estava extremamente comprometido, e queria nos dar uma vida boa. Estávamos tentando viver juntos um estilo de vida mais saudável, comendo melhor e fazendo exercícios regularmente. O tópico de conseguir uma assinatura de uma academia surgiu então. Discutimos a possibilidade de cada um conseguir uma assinatura, para que pudéssemos ir à academia juntos. De qualquer forma, um dia ela me disse do nada que havia se inscrito em uma academia diferente, em vez da original que planejávamos frequentar. Não pensei muito nisso, e não me importei. Achei um pouco estranho, mas fiquei feliz em fazer academia sozinho. A nova academia dela ficava muito longe de onde eu morava, detalhe, não morávamos juntos. Então, passa um tempinho, cerca de uma semana. Ela foi à academia algumas vezes. Fui legal, perguntei se ela estava gostando. Tudo parece bem, mas ela começou a agir de forma um pouco estranha. Ela está distante e mal-humorada, e não sei o porquê. Alguns dias se passam, e a situação só piora. Ela começa a se tornar extremamente agressiva comigo sem motivo, e não se abre. Isso começou a me dar uma sensação muito suspeita, e eu queria descobrir o que estava acontecendo. Então, fiz algumas pesquisas, e lembrei que ela entrou no Instagram dela há um tempo atrás pelo meu computador. Verifiquei e felizmente ainda tinha acesso à conta dela, mas o que descobri foi horrível. Encontrei uma longa conversa entre ela e um cara que trabalhava na academia. O bate-papo durou mais ou menos uma semana e começou bastante casual, como obrigado por me ajudar a me inscrever, entre outras coisas. Mas então ficou muito sexual muito rapidamente. Eu tive que ler sobre as coisas que eles queriam fazer um com o outro, e depois as coisas que eles fizeram um com o outro. E adivinha onde eles se conectaram? No escritório da academia. Fiquei enojado, chocado e literalmente perturbado. Liguei para ela imediatamente e contei o que descobri e que estava tudo acabado. Ela primeiro negou, mas quando percebeu que eu vi a conversa, ela simplesmente desligou na minha cara. Além disso, não quero dizer isso de uma forma desagradável, mas o cara com quem ela ficou não era um cara tipicamente atraente. Eu sou um cara bonito, alto, olhos verdes, cabelos escuros e tonificados. Ela foi desleixada por minha causa e não consigo entender por quê. Liguei então para os pais dela para contar o que aconteceu. A princípio eles disseram: "Isso é impossível, ela não é nada disso." Então enviei o chat para eles. Depois de demorarem um pouco para processar isso, eles tentaram transferir a culpa para mim. Disseram que eu a negligenciei e estava muito ocupado com o trabalho, o que é loucura pois eu estava trabalhando duro para provê-la. Ela nunca assumiu responsabilidades e nunca se desculpou comigo. Não falei com ela desde então. Fiquei um pouco traumatizado. O Op infelizmente teve o azar de ter uma namorada imoral. Ele foi sem dúvida um dos maiores exemplos de uma pessoa agradável. Para se relacionar, ele se esforçou 3 vezes mais que ela para manter o relacionamento agradável, mas tudo o que ela fez foi machucar ele. É realmente decepcionante imaginar o quanto de pessoas boas que já se machucaram pelo egoísmo dos outros. Dito isso, vamos ao último relato. Minha namorada traiu nosso relacionamento de 4 anos com um dos meus melhores amigos. Isso aconteceu há alguns meses. Minha namorada, mulher de 21 anos, me traiu no nosso apartamento, enquanto eu dormia em nosso quarto. Tudo começou quando o verão estava apenas começando, e queríamos amigos em nosso apartamento para sair e tomar algumas bebidas, e fazer fogueiras, e apenas nos divertir. Por acaso, eu estava pegando comida para nós dois,
quando todos os meus melhores amigos de infância, cerca de 6 caras, apareceram juntos onde eu estava pegando a comida. Eu estava animado para ver todos eles e era uma noite de sexta-feira, e convidei todos eles para voltar ao nosso apartamento para fazer uma fogueira e sair. Todos aceitaram e aquela noite foi uma das melhores que já tive em muito tempo. Este começou a ser um evento que realizávamos todos os finais de semana, e estávamos todos adorando. Minha namorada sempre foi muito sensível quando bebia, mas ela sempre me garantiu que nunca trairia e que desprezava traidores, então eu não ficava muito preocupado quando ela conversava com meus amigos e se aproximava um pouco, porque eu tinha absoluta confiança nela. Um dos meus amigos havia saído recentemente de um longo relacionamento e era uma pessoa solitária. Eles tinham algumas coisas em comum, e isso os manteriam conversando a maior parte da noite. Uma coisa pela qual eles se uniram foi que ambos perderam um tio de quem gostavam. Ela chamou isso de vínculo traumático. Algumas semanas depois, ainda estamos nos reunindo, festejamos até umas 6 da manhã, e resolvi sair para fumar com alguns amigos, e isso acabou me colocando direto na cama. Desmaiei no sofá, e acordei em nosso quarto por volta do meio-dia com muita ressaca. Levantei porque minha namorada não estava comigo na cama e saí para a sala, e eram só eles dois. Ambos estavam totalmente vestidos, e ouvindo música. Sentei-me ao lado dela por um minuto antes de sugerir que fossemos para a cama. Assim que nos deitamos, ela começou a chorar baixinho e disse: "Eu te amo." Instantaneamente eu soube que algo tinha acontecido. Ela me disse que eles ficaram muito bêbados, e ele a beijou, mas não foi nada mais do que isso. Eu estava com raiva, e queria tanto fazer alguma coisa, mas ela me implorou para não ficar brava com ele, ou machucá-lo, então eu obedeci. Reprimi minha raiva e o levei para casa. Eu me senti mal o dia todo e perguntei a ela várias vezes se mais alguma coisa havia acontecido, e ela me garantiu todas as vezes que nada mais aconteceu. Na noite seguinte eu estava trabalhando no turno da noite, e minha namorada saiu para o bar com as mesmas pessoas. Me senti inseguro deixando-a perto dele, então saí do trabalho para ir naquele bar. Ela se virou para mim, me chamando de vadia, e me dizendo que eu não confiava nela, e que só saí do trabalho para tomar conta dela. Um dos meus amigos me disse que viu o telefone dela, que ela mandou uma mensagem para a irmã admitindo que realmente me traiu. Saí do bar com raiva, mas eventualmente consegui que ela voltasse para o nosso apartamento, onde lhe dei um ultimato: ou você me diz a verdade agora, ou eu vou embora. Nunca pensei por um segundo que ela realmente tivesse feito isso com ele, porque eu tinha absoluta confiança nela. Ao receber o ultimato, ela disse: "Se eu te contar, você vai me deixar", e naquele exato momento eu soube. Arrumei algumas malas e fui até minha mãe, onde desabei. Tentei mandar uma mensagem para o amigo que fez isso e tudo que perguntei foi por quê. Ele então me bloqueou em tudo. Atualmente ainda estou na casa da minha mãe, mas não tenho certeza para onde ir a partir daqui. Nessas 4 histórias encontramos o mesmo elemento, que é a traição. É realmente muito decepcionante a forma com que os relacionamentos estão sendo tratados hoje em dia. Lembre-se sempre, a traição não pode ter perdão. A cada dia que se passa, vemos mais e mais a romantização para pessoas que cometem tal ato infame. É realmente muito triste você entregar uma parte da sua vida e sua confiança em uma pessoa, para ela simplesmente trocar tudo isso pelo carnal. Eu espero que todos os cônjuges, namorados ou comprometidos algum dia tenham caráter o suficiente para perceber o que é o certo e o que é o errado. Bom, se você gostou destes relatos, se inscreva para receber cada vez mais relatos como esses.